Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar 4 conceitos financeiros que são essenciais para qualquer pessoa que lidera um negócio. A ideia é entender de vez como deixar o motor da empresa sempre funcionando a mil. É uma boa pergunta, né? O que será que separa uma empresa de sucesso de uma que só sobrevive? Muitas vezes o segredo não está nem no produto, nem no serviço. Está na gestão financeira, sabe? Naquela capacidade de ser proativo, de ler os sinais que os números estão mostrando para gente. E é por aí que a gente vai. Pensa nesses conceitos como se fosse um painel de um carro. É isso mesmo, um painel de controle financeiro. Cada número, cada métrica é um ponteiro ali, te dizendo a velocidade, o nível do combustível, a temperatura do motor, enfim, tudo. E dominar esse painel, bom, esse é o primeiro passo para realmente pilotar o negócio e não só ser levado por ele. Beleza, então vamos começar pelo mais básico de todos, o mais urgente, o combustível. Porque sem combustível não dá nem para ligar o carro, certo? No mundo das finanças, esse combustível tem nome: capital de giro. Falando de um jeito bem direto, capital de giro é o que mantém a empresa respirando no dia a dia. É o dinheiro que se precisa para pagar as contas que chegam todo mês, sabe? Salários, fornecedores. É o que garante que as luzes vão continuar acesas e a operação não vai parar. E essa imagem aqui mostra direitinho por que ele é tão crucial. Pensa no ciclo todo, o tal do ciclo operacional. O dinheiro sai do caixa para comprar matéria-prima. Aí ele fica ali meio que parado no estoque, enquanto o produto está sendo feito. Depois, viram contas a receber, esperando o cliente pagar. Gerenciar o capital de giro é justamente isso. Garantir que tem grana em caixa para bancar a operação enquanto esse dinheiro não volta. Ok, combustível checado. Agora vamos dar uma olhada nos outros relógios do nosso painel. Para saber se o motor está rodando bem, a gente precisa primeiro entender os custos. E olha, essa é uma parte que costuma dar um nó na cabeça de muita gente, mas vamos descomplicar isso de uma vez por todas. Então, vamos lá. A diferença é a seguinte: custo é o dinheiro gasto para fazer o produto ou serviço. Pensa na farinha para uma padaria. Já a despesa é o dinheiro para manter o negócio funcionando, tipo o aluguel da loja, o marketing, o salário do pessoal do escritório. Entender essa separação, nossa, é a base para qualquer orçamento que faça sentido. E não para por aí. Dentro dos custos tem mais uma divisão super importante. De um lado, os custos fixos. O nome já diz tudo, né? Eles não mudam, não importa o quanto se produz. O aluguel da fábrica, por exemplo, vai ser o mesmo produzindo uma cadeira ou 1.000. Do outro lado, os custos variáveis. Esses sim mudam junto com a produção. Mais cadeiras, mais madeira, mais custo. Entendeu? Compreender bem essa dinâmica é o que vai nos levar para o nosso próximo ponto. Certo. Tanque cheio, medidores calibrados. Para onde a gente vai agora? Qual é a primeira grande meta dessa viagem? É chegar naquele ponto em que o carro começa a andar sozinho, sabe? Sem precisar de ninguém empurrando. Esse lugar tem um nome, é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele momento em que tudo que entra com as vendas é exatamente igual a tudo que sai para pagar os custos, os fixos e os variáveis. A empresa não está ganhando dinheiro, mas também não está perdendo. Fica no 0 a 0. É o marco zero da saúde financeira. A partir daquele ponto, qualquer venda a mais já começa a virar lucro de verdade. Esse gráfico aqui deixa tudo muito claro. Olha só, a linha de custo total já começa lá em cima por causa dos custos fixos e vai subindo conforme a produção aumenta. A linha da receita começa do zero e sobe também. O ponto exato onde elas se encontram, bingo, é ali o nosso ponto de equilíbrio. Tudo que está para trás daquele ponto é prejuízo e tudo que vem depois é a tão sonhada área de lucro. Para deixar isso bem concreto, um material que a gente analisou traz um exemplo ótimo. Imagina uma empresa que vende camisetas. Ela tem R$ 30.000 de custos fixos todo mês. E para cada camiseta vendida, sobra R$ 15 de margem. Fazendo a conta, ela precisa vender exatamente 2.000 camisetas só para pagar as contas. 2.000, nenhuma menos. Só na camiseta de número 2001 é que o lucro começa a aparecer no caixa. Beleza, a empresa chegou lá, atingiu o ponto de equilíbrio, ela se paga. E aí, acabou? Que nada, agora é que a coisa fica interessante. Agora é a hora de pisar fundo no acelerador e no nosso painel financeiro o acelerador se chama alavancagem. A ideia da alavancagem, como apontou o autor Silva, é basicamente usar os recursos que já existem, principalmente os custos fixos, para turbinar o desempenho da empresa. É uma forma de amplificar os resultados, sabe? De aumentar o retorno para todo mundo envolvido. Mas tem um porém. Igualzinho ao acelerador de um carro potente, tem que usar com juízo.
A alavancagem não escolhe o que ela amplifica tudo. Se as coisas vão bem, um resultado bom vira um resultado espetacular. Agora, se as coisas vão mal, um prejuízo pequeno pode virar uma bola de neve. Ou seja, ela aumenta o potencial de ganho, mas o risco também vai junto na mesma proporção. Dá uma olhada nesse exemplo prático que estava no material. A empresa conseguiu aumentar a receita em 20%. Já é um resultado ótimo, né? Mas olha o que acontece com o lucro. Ele cresce 40%. 40%, o dobro. Como assim? Simples, porque os custos fixos, aqueles 450 mil, continuaram fixos, eles não aumentaram. Então, cada real a mais que entrou depois de pagar o custo variável foi quase que direto para o lucro. Isso é a mais pura alavancagem operacional em ação. Então, fazendo um resumo rápido da nossa viagem por esse painel de controle. O capital de giro é o nosso combustível, o que faz a máquina rodar todo dia. A estrutura de custos são os medidores, mostrando se a gente está sendo eficiente. O ponto de equilíbrio é a nossa primeira grande parada, o marco zero. E a alavancagem? Bom, essa é o acelerador para quando se quer crescer de verdade. Quando esses 4 conceitos estão claros, o painel de controle financeiro fica nítido, fácil de ler. A grande questão então muda. Não é mais, será que eu entendo esses ponteiros? A pergunta passa a ser, ok, agora que eu entendo o painel, para qual direção eu vou acelerar?